Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a timidez excessiva, um mal que me prejudicou muito durante muito tempo da minha vida. Quem me vê hoje gravando vídeos nem imagina que na minha adolescência eu não lanchava na escola. Eu era aquela adolescente que tinha vergonha de lanchar na escola, eu não abria a boca para falar presente na sala de aula. Eu geralmente ia com nota ruim nos trabalhos que eram necessários apresentar, porque eu não conseguia falar em público. Eu era aquela pessoa que quando ia nas confraternizações eu não comia. Eu tinha vergonha de comer junto com as outras pessoas. Eu conversava muito pouco, era muito reservada, calada no meu canto. Bom, mas o que é a timidez excessiva? Ela é aquele medo constante de ser envergonhado em público. É aquele medo constante de passar vergonha na frente das pessoas. É aquela sensação de que tudo vai dar errado e que as pessoas vão começar a zombar de nós. É aquela situação de humilhação. Geralmente as pessoas tímidas, elas de certa forma, elas são um pouco humilhadas, sim. Porque elas são muito comparadas com aquelas que não têm o problema da timidez. Elas não têm aquele receio de ficar nervoso na frente de pessoas conhecidas e também principalmente desconhecidas. É aquela sensação de vigilância, é aquele medo de que vão zombar de nós. Saiba que eu já passei por tudo isso, enfrentei tudo isso na minha vida. Essa situação ela é horrível para quem a sente. Ninguém merece passar por isso. É muito constrangedor, é muito ruim e é muito sofrido. Quando as pessoas estão submetidas a uma timidez excessiva, isso vai fazer com que a pessoa futuramente se isole, que ela comece a se isolar, porque ela vai se sentir melhor estando só, por medo das comparações. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Eu me isolei e comecei a ficar solitária porque eu tinha vergonha de conversar com as outras pessoas. Eu tinha vergonha até de me alimentar na frente das outras pessoas. Mas você deve estar se perguntando, se ela foi tão tímida, como que grava esses vídeos hoje? Como que se tornou uma professora? Para quem não sabe, eu sou professora da rede pública há 22 anos. Bom, essa é uma longa história, mas eu vou resumi-la aqui em poucos minutos. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu resolvi me matricular numa academia de taekwondo. E foi lá que tudo começou a mudar. Nessa academia, um ano depois de eu estar treinando, o que aconteceu? O meu professor de taekwondo, ele começou a me delegar funções dentro da academia e a minha principal função era ensinar os meus colegas menos graduados. Com isso, eu tive que chamar a responsabilidade para mim. Eu comecei a desenvolver a minha confiança, porque eu pensei, bom, se o meu professor me colocou nessa função é porque ele vê algum potencial em mim. E aí eu comecei a desenvolver a minha autoconfiança. É claro que nas minhas primeiras aulas eu não fui bem, não. Para ser sincera, não fui. Mas com o passar do tempo eu fui pegando o jeito e fui pegando gosto por falar com as pessoas, porque até então eu não falava. Eu era tão tímida que eu não conversava com as pessoas. Pouco tempo depois de eu me matricular no taekwondo, se não me engano, 4 meses depois, eu comecei a frequentar uma igreja. E essa igreja também me ajudou muito, porque eu era obrigada a estar no meio das pessoas. Se eu quisesse ouvir a palavra, eu tinha que estar lá no meio. E isso me ajudou bastante. Para vocês terem uma noção, eu era aquela pessoa que eu não abria a boca na hora do louvor, porque eu morria de vergonha. Eu era aquela pessoa que quando alguém me pedia uma oração, eu tremia de medo, de passar vergonha na frente dos outros. Se o pastor me pedisse então para eu ler um versículo da Bíblia
nossa, o suor escorria, a mão tremia e eu gelava. Era paralisante. Com o passar do tempo, é claro que tudo isso mudou. Acontece que tanto o professor de taekwondo quanto o pastor da igreja, eles viram potencial em mim. Ambos me colocaram em cargos que eu era obrigada a falar publicamente. No caso da academia, eu tinha que dar aulas para uma equipe grande. Era uma equipe de 25 alunos. Para quem não falava presente na sala de aula, 25 alunos é um número expressivo para mim naquela época. Na igreja, o pastor me colocou para ser a líder da mocidade. Vai vendo. Pensa, uma pessoa com... Na época eu tinha 18 anos. Uma pessoa com 18 anos, tímida, ser líder da mocidade. Mais uma vez, a vida me obrigou a mudar e a fazer a diferença. Lembra de eu te falar da autoconfiança? Lá atrás, quando o meu professor, aos 16 anos, me colocou para dar aula? Pois é. Nessa época eu já estava bem mais autoconfiante e, por incrível que pareça, eu fui uma boa líder. Se você que está aí do outro lado sofre com problemas de timidez, se você desenvolveu a timidez excessiva, eu vou te dar aqui 5 ferramentas para você desenvolver e mudar esse quadro na sua vida. Eu vou te falar aqui as 5 ferramentas que fizeram total diferença na minha vida, entre eu ser tímida e eu conseguir falar em público sem nenhum problema, sem nenhum nervosismo. A primeira dica para você é sempre ter assunto. Você tem que ter assunto, você tem que estar bem informado. Sempre quando chegar alguém perto de você, tenha assunto e puxe conversa. Naquela época em que eu era muito jovem, eu já gostava muito de artes marciais. Eu comecei então a comprar vários livros diferentes que falavam sobre o assunto. Comprei livros de várias artes marciais diferentes e isso fazia com que eu tivesse assunto para conversar tanto com meu professor na academia como com os meus colegas de academia, com os meus vizinhos. Eu sempre tinha um assunto para falar. Eu sempre estava inteirada do que estava ali acontecendo no meio. Nós temos que ter assunto sempre. Se for necessário, puxe assunto com alguém. Isso vai te ajudar e vai fazer a diferença. A segunda dica que eu te dou é sempre falar olhando nos olhos. Comece falando com uma pessoa de cada vez e vai aumentando esse número, mas sempre olhe dentro dos olhos das pessoas. Isso, além de te dar mais confiança, é um sinal de educação e de respeito. É estranho quando nós falamos com alguém que não nos olha nos olhos. É muito estranho. Eu, particularmente, eu tenho uma dificuldade muito grande de conversar com as pessoas sem olhar nos olhos. E eu tenho uma dificuldade muito grande de conversar com alguém que não olha nos meus olhos. Eu me sinto incomodada. Então, desenvolva o hábito de olhar sempre nos olhos. Quando estiver falando com uma pessoa, olhe nos olhos. Quando tiver duas, vai intercalando. Enquanto você fala com uma ou ouve uma, você vai olhar dentro dos olhos da pessoa. Uma técnica muito simples e muito interessante que eu usei, que me ajudou, por incrível que pareça, foi ler em voz alta em frente a um espelho. Como eu frequentava a igreja e o pastor constantemente pedia para eu ler a Bíblia, então eu tinha uma dificuldade muito grande de ler a Bíblia no meio das outras pessoas, na frente das outras pessoas. Aí eu comecei a desenvolver em casa esse método que é muito simples, mas acredite, ele dá certo. Então o que acontecia? Eu pegava a Bíblia, ficava em frente ao espelho lendo a Bíblia para mim mesmo. E nas pausas eu sempre olhava para o espelho e eu olhava dentro dos meus olhos. Eu imaginava que eu estava lendo a Bíblia lá na igreja, na frente de todo mundo. E isso me ajudou.
Se você não é o tipo de pessoa que gosta de ler a Bíblia, isso foi só um exemplo. Você pode pegar qualquer livro que você quiser e pode começar a fazer isso. Acredite, parece uma coisa muito boba, muito simples, mas ela é eficaz. Deu certo comigo. A quarta dica que eu te dou é justamente confiar mais em si mesmo. Quando você começa a confiar em si mesmo, automaticamente as coisas vão melhorando e vão melhorando à sua volta, ao seu redor. A autoconfiança, ela nos ajuda a enfrentarmos as nossas dificuldades. Nesse caso, eu estou falando da timidez excessiva, mas ela vale também para qualquer outra área da vida. A autoconfiança é fundamental. Quando você mesmo acredita em você, é o primeiro passo para que as outras pessoas também acreditem no que você está falando, porque você vai transmitir confiança e não são todas as pessoas que conseguem transmitir isso. A quinta dica é justamente você começar a falar para públicos maiores de pessoas. Se você já consegue falar com uma, duas, três, quatro, cinco pessoas ao mesmo tempo, comece a expandir o seu grupo. Se você é um estudante, comece a conversar com a turma toda da escola, a sua turma onde você estuda. Eu estou me referindo nesse momento a estudantes porque na minha época de estudante eu não tinha essa técnica, eu não falava em público. Mas você que é estudante e tem problemas com timidez excessiva, você pode começar a reverter esse quadro agora mesmo. Se você frequenta alguma academia, com certeza lá você terá ferramentas suficientes para começar a desenvolver a falar em público. Porque geralmente o pessoal de academia, principalmente artes marciais, que é o meu ponto forte, geralmente são pessoas que levam a academia como se fosse uma família. E ali, como é na cabeça da pessoa uma família, uma irmandade, né? Você ali se sente muito mais à vontade de conversar assuntos corriqueiros do dia a dia e até mesmo de transmitir informações que talvez colegas seus não tenham. Se você costuma frequentar a igreja, é muito bom você começar a participar de tudo que envolve o público na igreja. Comece por pequenas participações. Saiba de uma coisa, todo mundo começa pequeno. Ninguém começa grande. Nós começamos pequenos. Lembra da minha história lá na igreja? Eu comecei lendo o versículo da Bíblia que o pastor pedia para ler. De versículo em versículo, eu fui melhorando a minha questão da timidez. Eu fui perdendo gradativamente a timidez excessiva que eu tinha. Lembre-se que eu não praticava em um único local. Eu colocava a minha ação na academia e também na igreja. É muito importante que você esteja cercado de pessoas que você gosta. Isso vai facilitar muito a sua vida. Tanto a academia quanto a igreja, para mim, era como se fosse a minha família. Era como se fosse a segunda família. Então é bom nós mantermos esses laços de amizade, laços afetivos que vão nos fortalecer. Eu comecei lendo versículos na Bíblia durante os cultos. Logo eu já era convidada para dar testemunhos e até mesmo para levar alguma palavra de conforto ali nos cultos. Lembrando que nessa época eu era apenas uma adolescente, eu era uma jovem. Quando eu entrei para a igreja, eu estava com 15 anos. O pastor começou a me delegar funções quando eu estava com 16. Aos 17, eu era tesoureira da igreja. E aos 18, eu fui convidada para ser a líder da mocidade. Só lembrando que é gradativo, é devagar. Nós começamos devagar, aos poucos. Ninguém muda repentinamente. Ninguém muda de uma hora para outra. Ninguém muda de um dia para o outro. Na academia, da mesma forma. Comecei a treinar taekwondo com 15 anos, mas foi somente aos 16 que eu comecei a ajudar meu professor.
Com 16 anos eu já ajudava ele. Com 17, ele saía e deixava eu sozinha tomando conta da academia, porque eu já era faixa preta aos 17 anos. Então, tudo isso foi gradativo. O que eu quero que você perceba aqui e que coloque muita atenção no que eu vou dizer é que tudo na vida é gradativo. Tudo na vida começa aos poucos. Se alguém disser para você que mudou de um dia para o outro, não acredite, não é verdade. Isso não existe. Todo processo de transformação, todo processo de mudança leva tempo. Você tem que ter isso em mente. Se você é uma pessoa extremamente tímida e chegou a desenvolver uma timidez excessiva, eu quero que você saiba que você não vai mudar de um dia para o outro. É com o tempo, é com o passar do tempo que você vai evoluir e vai melhorar cada dia mais. Você que é tímido, apenas os tímidos vão entender o que eu vou dizer agora. Você que tem uma timidez excessiva, você que é tímido, eu quero que você saiba que eu entendo perfeitamente o que você sente. E eu sei que não é fácil. Com certeza você deve sofrer. Às vezes você gostaria de ter um amigo, mas você não conversa com a pessoa. E aí essa pessoa vai se afastando aos poucos de você, não é mesmo? Isso já aconteceu comigo. Às vezes você gosta de alguém, aí eu estou falando no sentido amoroso. Às vezes você gosta de alguém, mas não consegue chegar na pessoa e dizer, ou não deixa com que a pessoa chegue em você e fale. Você não permite isso. Isso vai atrapalhar sua vida, isso vai te bloqueando aos poucos. Às vezes você poderia ter sido promovido no seu emprego, mas não foi, porque você não sabe conversar com as pessoas. Eu já vi tantos casos disso acontecendo, isso perto de mim, pessoas que eu conheço. Pessoas que eu conheço e que têm uma bagagem muito grande de conhecimento, mas que na hora da promoção perderam essa promoção porque elas não sabem mostrar esse conhecimento. Esse conhecimento fica guardado para elas. Elas não conseguem falar para as pessoas os seus projetos, os seus planos, e isso vai paralisando a pessoa. Às vezes eu conheço gente que tem vergonha de conversar com o patrão. Às vezes ele precisa conversar com o patrão, às vezes é um assunto sério, mas ele tem vergonha de chegar no patrão e conversar. Às vezes ele espera chegar numa fase que não dá mais para aguentar e aí ele vai falar com o patrão e às vezes mete os pés pelas mãos. Às vezes então, fala o que não deveria ou não fala o que devia. E isso vai só complicando. Eu quero te deixar um conselho nesse momento. Faça de tudo para você reverter essa situação. Eu sei que não será fácil, mas eu acabei de te dar 5 dicas de como fazer. Comece com uma dica de cada vez. Comece exercitando uma, depois passe para outra até chegar em todas. Essas dicas vão te ajudar a melhorar esse quadro de timidez excessiva. Nós estamos falando de coisa séria. Isso pode levar uma pessoa futuramente a desenvolver outros problemas muito piores. Prejuízos incalculáveis para a vida inteira. Muito cuidado com esses alertas. Cuidado com esses sinais. Se você percebeu que precisa melhorar em alguma coisa, comece logo a agir. Vá direto na raiz do problema. Não espere que isso chegue a um ponto insuportável para depois começar a reagir. Comece a reagir agora. Coloque essas 5 dicas em prática e seja mais confiante. Seja mais feliz, porque a sua vida vai mudar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aí para mim o seu joinha. Se você tiver alguma pergunta, vá lá nos comentários, faça a pergunta que eu farei de tudo para responder.
Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e me ajude. Eu também preciso de incentivo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Fica com Deus.